E a revelação de Deus, ela é progressiva. E nesse ponto, dessa característica de Deus, nós vamos perceber que o próprio Jesus o chamou de Pai. Moisés, ele, quando se identifica para Moisés, ele vai dizer: eu sou. Jesus afirma também que o meu Pai é o lavrador. Então a gente tem vários textos que comprovam que Deus tem personalidade e que possui atributos de pessoa. E quais são os atributos de pessoa? Não deixe escapar isso aí, porque é assunto para avaliação, beleza? Então você não vai esquecer isso não. Então nós temos esses atributos que identifica Deus como pessoa, assim como nós estudamos a pneumatologia, nós também pegamos essa mesma linha da personalidade. Então abre aí por gentileza aí, Rafa. Então, Deus é um ser individual, impessoal. Ele é uma pessoa infinita, eterna, imensurável, completamente diferente dos seres humanos, que são criatura dele. Falamos também que Deus é um ser racional e fez criaturas racionais, e a sua revelação também é racional. Então entendemos pela sua personalidade que ele possui atributos de pessoa. E o que é que identifica que ele é uma pessoa? O que vai identificar são essas três características que marcam a sua personalidade, que é o atributo de pessoa. Então Deus tem inteligência, volição e sentimento. Volto a falar, assunto para avaliação, você não pode esquecer disso aqui. Vamos lá, já estou ligando já em bandeja. Então nós temos a inteligência. Nós comentamos que essa mesma imagem que Deus coloca no homem, lembra que nós lemos Gênesis, do versículo 18 a seguir. Então observe como Deus vai trabalhando nessa estrutura de personalidade de Adão. Então quando ele vem se relacionar com Adão, ele não está se relacionando com alguém que seja impessoal. Ele vai se relacionar com alguém que é pessoa, como ele, que possui atributo de pessoa. Então observe: com todas as minhas palavras, os meus estatutos, e ordenei aos profetas, meus servos, não alcançarão vossos pais, e eles voltarão. E disseram: assim como o Senhor do Exército fez intenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Isso fala de um Deus inteligente. Nós comentamos dentro dos argumentos cosmológicos, né? Dentro do argumento teleológico, dentro da história, a pessoa de Cristo. Então a Bíblia Sagrada vai mostrar o quanto o Deus Criador é um Deus inteligente, é um Deus que tem inteligência. E que essa inteligência, esse atributo de pessoa também está em nós. Nós colocamos aquela expressão que quando... Vamos abrir a Bíblia, só para a gente lembrar. Vamos abrir a Bíblia para nós lembrarmos. Porque Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 18. Quem pode fazer essa leitura? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Pode prosseguir, por gentileza. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este.
Pode prosseguir. Para este bem como lhe chamaria. Olha só aí que Deus está tratando o lado racional da personalidade de Adão. Então observe que Deus poderia dar nome, mas ele entende que essa criatura, esse ser que é racional, também possui a capacidade, a inteligência de dar nome a todos os demais. Então o Deus que é racional faz criaturas racionais com uma capacidade, com uma inteligência fenomenal. Lê texto. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Isso foi o seu nome. Então, Deus só fez autenticar, só fez confirmar a inteligência que havia nele. O que é que a gente corrobora com isso? Assim como ele é inteligente, ele implanta no homem racional essa imagem do homem, de tal maneira que Adão já tinha consciência da sua inteligência, da sua capacidade. Segundo, na leitura. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava. Observe que nesse versículo que nós acabamos de ler, faça aí, Rafael, por gentileza. Observe que agora Deus está trabalhando dentro do processo da volição de Adão. Deus não está interferindo nos seus atributos de pessoa. Ele tem que entender que ele é pessoa. Vamos dizer assim, eu sou pessoa, você também é pessoa. Em você há atributos que identificam a sua personalidade, e eu também sou pessoa. Então nós poderemos nos relacionar, porque eu sou inteligente e você também é inteligente. Glória a Deus. Eu tenho vontade e eu estou mostrando que você também tem vontade. Eu estou deixando você realizar a sua vontade. Pessoa, de pessoa para pessoa. Deus, pessoa imaterial, o homem material, mas pessoa, na sua volição. Só que esses atributos, pessoa, faltava um atributo para selar o princípio de ser pessoa. Então vamos lá. Por isso que nós, principalmente nós que somos assembleanos, de natureza, de raiz, defendemos a nossa postura pentecostal, defendemos a pessoa do Espírito Santo. Por isso que nós não temos dificuldade de entender a pessoa do Espírito Santo, porque dentro do que vocês já estudaram, vocês podem lembrar que quem ensinou, observe que ele começa com uma figura de linguagem, uma metáfora, mas quando chega no Novo Testamento, Jesus começa a abrir o leque, mostrando que o Espírito Santo já é uma pessoa, é uma pessoa. Vamos ler o texto, Vamos ler o texto, João capítulo 14, vê se é o versículo 16 aí, por favor. Daqui a pouco a gente volta. Só para a gente corroborar os pensamentos aqui daquilo que eu estou falando sobre a questão da pessoa. E eu orei ao Pai. Sim. E Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador. Então, o que é que ele está trazendo de entendimento? Ele está trazendo de entendimento a personalidade da pessoa do Espírito Santo. É um pronome pessoal. Então, Jesus está identificando que não é uma força ativa, que não é um movimento, mas que é uma pessoa. A partir do momento que ele me identifica como pessoa, eu busco o que no Espírito? Eu busco o atributo de pessoa nele. Por isso que
em essência, eles são um. Eles são um, porque a essência é a mesma essência. Em número, eles são quatro. Não, eles são um. Eles são um. Eles são um. O Pai, eles são um. Agora, em personalidade, eles são quantos? Eles são três. Eles são três. Em número, eles são um. Eu e o Pai somos um. 1 mais 1 é igual a 1. Os três certificam no céu. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E quando se trata da personalidade, aí é 3. É 3. Por que 3? Porque todos três têm ação criadora, todos 6 decidem, todos 6 têm comando. Por exemplo, vamos lá só para a gente fazer uma pausinha. Atos, capítulo de número 13. Não é a aula de paracritologia, só para a gente compreender essa questão da personalidade de Deus. Quem pode ler? Atos 13. Versículo 1. Prossiga. Da igreja que estava em Antioquia, Sim. havia alguns profetas e doutores, Sim. a saber, Barnabé e Simeão, chamados Líder, Olha a igreja, vai. Lúcio, Cirineu, Ai. Manaém, Sim. que foram criados com Herodes, o tetrarca, Sim. e Saulo, Sim. Agora, presta atenção agora na leitura que ele está fazendo. Vai. e servindo eles ao Senhor, Ó. e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo. Se ele está dizendo alguma coisa, ele tem vontade. Então eu descubro aqui a sua personalidade e o atributo de pessoa de decidir o que ele tem que fazer. Prossiga. Apartai-lhe a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Quem é que está cuidando da obra missionária na igreja primitiva? Espírito Santo. A questão nossa dificuldade hoje É verdade. é a omissão da pessoa do Espírito Santo. Meu Deus. Essa pequenez, conhecimento da pessoa do Espírito está nos deixando pequeno. É verdade. Rapaz, forte. Que mais nós identificamos nas Escrituras Sagradas? Conseguimos ver o Pai, conseguimos ver o Filho, mas somos omissos com a ação poderosa do Espírito Santo. Por isso que a nossa vida espiritual, a cada dia que passa, fica pequena. Meu Deus. A igreja primitiva, eles conseguiram entender essa personalidade do Espírito Santo. Você vê, do capítulo 1 até o capítulo 28, o Espírito Santo está em ação. Pergunto uma coisa aqui para vocês. Por que os pregadores hoje estão tão preocupados em mandar a igreja dar tanto glória a Deus e aleluia? Se não há necessidade para isso. Se o Espírito está nele, o que está nele vai. Deus não estava preocupado na glória a Deus e aleluia. O que estava nele contagiava, influenciava. O selo, o que é que identificava, o que era o adorno? Atos capítulo 4, versículo 12, olha aí. Quatro, 13. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro Olha aí. e João, Sim. e percebendo que eles eram homens letrados, Buscaram a grade curricular deles, o diploma deles, o certificado deles, a origem deles. E se chegasse na casa de Pedro, o que é que encontrava na parede? Não encontrava certificado nem diploma, encontrava muito material de pesca, muita rede, muito anzol, muita canoa, muito remo, muita isca para pescar. Dava trabalho de encontrar um diploma e um certificado na casa de Pedro. Mas olha o que o texto diz. ignorantes, e se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado no mundo. Eles estavam com quem? Qual é a nossa dificuldade hoje? Não é o excesso
de envolvimento com a obra de Deus, é o tempo que tu passa com Deus. Isso diminui a essência do poder do Espírito Santo, porque estamos preocupados muito com o crescimento da obra e pouco tempo com o dom da obra. É verdade. Eita, Jesus. Está nos tornando nanicos. Porque por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha vontade, mas você não faz a obra de Deus crescer. Isso é missão do Espírito, não é sua. Eita, Jesus. O projeto de Deus já foi dado à igreja, pronto. A gente até adota algumas estratégias, mas o projeto de Deus deu pronto. Quando Moisés recebeu da parte de Deus o tabernáculo, o que é que ele disse para Moisés? Faça conforme o modelo que eu te mostrei. Em outras palavras, o original está comigo, você só tem embaixo cópia. Nós estamos com dificuldade, por isso que o Espírito de Deus quer alargar a tenda, quer abrir poço. Nós estamos com dificuldade em isso aí. Aí então não ajuda o Espírito. O Espírito precisa de ajuda. É ele que comanda a igreja. Ele é a pessoa que tem comando absoluto da sua igreja. O que Deus quer é homens que se entreguem para que sejam permeados pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Não adianta criar fórmula humana porque o projeto já está pronto. Deus não vai mudar o modelo artesanal dele. Ele não muda o modelo artesanal. Deus nunca vai tirar da sua igreja um modelo de oração, de jejum, de consagração, de santificação, de arrependimento. Os pilares que sustentam a igreja ainda é o mesmo da igreja do primeiro século. Senão nós não teremos ministério bem sucedido, se não compreender a essência do Espírito Santo. Observe, o texto vai dizer que é Ele que sopra, é Ele que envia, é Ele que capacita. A igreja está cheia de mestres, mas ninguém se envia. Quem envia é Ele. Como diz a nossa linguagem aqui em Baianês, está cheio de fera, está cheio de conhecedores, mas quem manda na igreja é o Espírito Santo. Às vezes a gente vê muita técnica homilética e pouca unção de Deus. Como nós temos alma, somos sensíveis, e quando o pregador compreende as técnicas homiléticas, ele gera emocionalismo, mas não edificação do povo de Cristo. Quando ele tem um líder que o filtro dele consegue captar, mas quando não consegue captar, já fica. Então, nós temos Deus trabalhando nesse aspecto da sua imagem no homem. Então o homem precisa compreender isso na sua dimensão, porque ele já compreendeu que ele tem inteligência. Aí Deus chama e dá a ele a autorização para ele dar nome. Então Deus está dizendo assim: está na sua vontade. O que mais destruiu os homens de Deus, pode observar, foi o prazer. Quem derrubou Davi? Prazer. Quem derrubou Sansão? Prazer. Quem derrubou Salomão? Prazer. Então tudo que gera prazer vai sempre ser um teste da nossa fidelidade a Deus. Tudo que gera prazer. Então, essa é a condição. Então nós temos um Deus na construção do texto que ele está se relacionando com Adão. É como dizer assim: eu sou o transcendente, mas ao mesmo tempo eu sou imanente. Eu sou o criador de tudo, mas eu também desço aonde tu está. Meu Deus. Aleluia. Eu estou longe,
mas eu sou o Emanuel, estou perto. Glória. Eu busco relacionamento com quem é relacionamento comigo. Então é isso que Deus está formatando no início de um relacionamento racional, de comunicação, de acesso à alma, de expressão de uma teofania de tal maneira que ele sendo transcendente, mas ele desce a uma capacidade tão pequena que Adão começa a entender quem está falando com ele. Aí Deus quer fazer isso conosco. Terceira coisa, texto, por gentileza, lá na Bíblia, para a gente fechar. Essa questão, eu estou trabalhando com a questão da personalidade de Deus, da sua imagem plantada em nós. Então, eu descobri que ele está demonstrando inteligência na sua imagem, agora ele mostra volição, vontade, e agora ele precisa desenvolver esse terceiro atributo de personalidade no homem que está nele, que é o quê? Leitura, por gentileza. Leitura, por gentileza, você estava lendo? Pode ler, por favor. Estava em Gênesis, para concluir a leitura. Dois, já está no 21 agora. Vai. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Olha Deus trabalhando agora no sentimento dele. Vai. E este adormeceu. Sim. E tomou uma das suas costelas. Sim. E cerrou a carne em seu lugar. Vai. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, tomou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então observe aí, faz essa final de leitura aqui. Esse final de leitura. O que eu repeti. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Carne da minha carne. Esta será chamada mulher, pronto, porquanto do homem foi tomada. Então, Deus está trabalhando agora no aspecto da personalidade do seu sentimento. Então, assim como Deus tem sentimentos, claro, quando a gente fala de sentimento de Deus, a gente não pode olhar que o mesmo sentimento de Deus é o mesmo meu. A minha construção humana é fruto de um pecado. Isso a gente vai falar lá na frente sobre figura de linguagem, ok? Figura de linguagem, para nós compreender a questão do arrependimento, a questão da mão de Deus, da paixão de Deus. Então, dentro, cadê? Então aqui não vai, aqui está faltando, passa aí, Rafael, sentimento, não está aqui sentimento, mas na sua apostila vai estar aí sentimento, você já sabe, esse é o sentimento de Deus, vai voltar, deixa na evolução. Então eu compreendo dentro da personalidade de Deus, que ele tem inteligência, assunto para avaliação, ele tem volição e tem sentimento. Então são atributos de pessoa. Deus é pessoa, como eu sou pessoa, porque nele há atributo de pessoa, que identifica como pessoa. Eu também tenho atributo de pessoa, porque eu tenho inteligência, eu tenho volição e eu também tenho sentimento. Por isso está falando sobre a questão da personalidade de Deus. Vamos lá. Essa questão do sentimento está na apostila de quem pediu a semana passada. Então, aí vai estar na sua apostila aqui. Pode ficar tranquilo que já deu tudo certo. Então, consciência moral de Deus. Consciência moral. Então, Deus tem essa consciência. Ele sabe, ele age com justiça. Não tem como ele ser injusto. Não tem como ser injusto. Deus sempre terá essa consciência moral. Essa imagem de consciência Deus implantou em nós. Então é uma imagem que está em nós. A imagem de Deus está em nós. Tem algo de Deus em nós. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui, bem prático assim. Por exemplo, se eu pegar essa apostila aqui,
Só para nós irmos os carros aqui. Pode ser igual, pode ser uma mais parecida. Então, ele implanta a sua imagem em nós, mas se eu pegar esse material aqui e eu tirar uma xerox, então esse material vai... Se olhasse para Adão, encontrava nele uma imagem de quem? Imagem do seu Criador. Então, ele tem consciência moral? Tem. Deus é consciente. Sabe quem ele é? Sim. Pela sua consciência de si. Deus não precisou de ninguém dizer assim: tu é Deus. Por isso que a Bíblia não tem comprovação racional sobre a sua existência. Porque Deus é consciente. E o homem também tem essa consciência moral da sua própria existência. Quando o adversário quis tentar Jesus, lançar dúvida em Jesus sobre a sua consciência de quem ele era, ele não tinha dúvida de quem ele era filho. Então a sua consciência dizia que ele sabia quem ele era. Então ele não precisava que ninguém dissesse: não, tu é o Messias, porque ele tinha consciência de quem era, de onde ele veio e a sua missão. Então observe, aqui é uma questão da imagem, mas e a semelhança? A semelhança nunca será igual ao original. Eu tinha uma xerox daqui. Observe que é parecido, mas não é igual. Nunca será igual. A xerox nunca será igual ao original. Quem é o original? Cristo. Quem são a sua semelhança? Então, por mais que você possua atributo de pessoa, você nunca vai ser igual ao original. Vai haver sempre algo diferente na semelhança. Observe quando você tira uma xerox, que ela vem meio rasurada, meio estranha, você fica logo assim: pô, essa xerox aqui não está boa, não está legal. Parece, mas não está legal. Assim é o crente. Quando aquela semelhança já não está igual ao original, não tem como ser meio crente. Ou é, ou não é. O cara pode ser até meio católico. Pode ir até na missa de domingo a domingo. Tomar sua cervejinha, domingo ele vai para a igreja e continua sendo católico. Crente não tem um pode. Ou tu é, ou não é. Ou é, ou não é. Não tem como. Não tem como. Não tem como ser semelhante se não houver sinais do original. Meu Deus, isso é muito forte, é verdade. É muito forte, é verdade. Parece, é semelhante, mas nunca tu será o original. O original sempre será Cristo. É modelo. Eu falei aqui da tabernáculo, falei da arca, e Deus também nos deu um modelo para viver. Quem é o modelo? Cristo. E Paulo diz o quê? Seja meus como eu. Não é para ser como eu, é para ser como ele. Imita ele, porque eu estou lutando para imitar ele. Tu luta para imitar ele. Ele que é o original. Eu sou cópia do original, mas eu não sou o original. Essa consciência está presente em nós. Isso aqui é a imagem de Deus em nós. Então, eu tenho consciência moral do que é certo e do que é errado. Essa consciência moral é a imagem de Deus em nós. Agora, eu preciso andar como o semelhante. Porque a imagem já está em mim, mas eu preciso ser semelhante à imagem que Deus me mostrou, que é o original.
é Cristo Jesus. Então, essa consciência está em nós, para vivermos imitando a Cristo Jesus, não para sermos os cristianos, mas para imitar a cópia original. Porque a partir do momento que tu tira uma cópia, você percebe que vê rasura, que vê manchado. Você diz até que parece, mas tem mancha. Meu Deus. Parece, mas tire outra cópia aí. Tire outra aí. Irmãos, deixa eu ilustrar aqui com uma coisa aqui. Tem óleo ali? Tem óleo ali? Se tiver, então. Traz um pouco de óleo. Tem. Um pedacinho aí, um pedacinho só. O que eu quero ilustrar com isso aqui? Abre aqui. Vou diminuir aqui, porque senão. Aqui, ó, eu tenho um papel na sua natureza. O que está acontecendo? Obrigado, Alonso. Levanta a mão ali. Ó, esse papel aqui, ele está permeado pelo óleo. Uma vez que ele está permeado, ele nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Você pode lavar ele, você pode machucar, você pode rasgar, fazer o que quiser. Pode até sujar, né, papai? Pode até sujar. Meu Deus. Mas a natureza dele nunca mais será a mesma. Cheio da glória. Nunca mais. É forte. Não tem mais como você separar o óleo desse papel. Meu Deus. Quando nós permitimos que o Espírito Santo permeie a vida, você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Pode até rasgar o papel, mas ele nunca vai voltar a ser o mesmo. Assim, uma vida permeada pela ação do Espírito, uma vez permeada, nunca mais você será o mesmo. Por mais que você queira secar, enxugar, mas observe, escrever até nele, pode até escrever nele, mas a sua natureza foi mudada, foi transformada por causa da ação do óleo na sua natureza. É isso que Deus quer fazer com você. Níveis espirituais em alta. Menino faz coisa de menino, mas uma vez que eu me tornei adulto, Paulo diz que nunca mais fez coisa de menino. Aleluia. Forte. Amigos, se a gente está falando aqui da questão da personalidade de Deus, observe que no início, depois de novo, você vai ver que há uma queda, há um fracasso. O homem vai diminuindo o tempo de vida dele. Só decrescendo. Mas no início não era assim. No
Imagine Adão na sua personalidade plena de relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aqui. Real. Nós estamos em um seminário. Temos que aprender muito mesmo. É natural que você alcance a erudição, muito conhecimento. Mas nunca esqueça de balancear a graça de Deus. Glória a Deus. Será sempre bom conhecimento. Mas a graça também é. Então nós não estamos aqui estudando só pela erudição. Mas lembre, a graça faz toda a diferença. Graça. Não pode ser espírito. Conhecimento. Essa consciência, eu tenho essa consciência. Então, por que eu tenho essa consciência? Porque essa imagem de Deus está em mim. Essa imagem está em mim, eu tenho essa consciência de quem eu sou. Então Deus tem consciência moral e jamais vai agir com injustiça. Sempre agir com justiça, porque Ele é justo. Vai. Soberania e imutabilidade de Deus. Lá na frente a gente vai falar sobre essa questão também, da questão do arrependimento de Deus. Arrependimento. Eu disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse, mas assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me a voz. Então, Moisés teria que conviver com essa realidade aí. Então, ele já sabe que Deus se identifica na sua personalidade de pessoa, e ele agora tem que andar, não no senso comum da ciência do Egito, mas ele agora tem que andar debaixo do princípio de uma soberania de Deus na vida. E quando eles entendiam esse princípio de olhar para Deus, de enxergar a Deus e ver a sua soberania, ver a sua grandeza, a sua imutabilidade, eles construíam uma fé inabalável. Porque eles tinham que andar debaixo de uma autoridade. Por exemplo, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, observe o que é que se acrescenta. O que se acrescenta? Acrescenta-se uma. E como é o nome da mulher de Abraão? O que é que tira dela? Uma. Então o que é que acontece? Então, deixa eu fazer aqui uma administração. Peraí. Eu preciso de outro papel aqui, eu estou sem guarda. Vamos entender isso. Hoje o seu caderno vai tudo. Ok? Lá na frente ele vai falar um pouco sobre isso. Eu vou adiantar. Então, isso aqui é o pentagrama. Você ouviu falar do pentagrama do nome do Eterno? Sim. Que é Yud, Re, Vav, Re. Se você se preocupar com isso aqui, você vai cair de prova. É só de formação. Só para você entender que a partir do momento que ele vai desenvolvendo, vai descobrindo a personalidade de Deus, o atributo de Deus,
Porque o que eu quero que vocês entendam, a proporção que eu vou me relacionando com Deus, eu não vou me distanciando dele, eu vou aumentando, eu vou diminuindo a distância. Porque eu já sei que ele é uma pessoa e que essa pessoa possui atributo que eu possuo. Então a Bíblia não tinha essa preocupação racional de provar a sua existência, porque eles construíam uma aproximação, um ser que eles não precisavam ver Deus, mas ele sabia da sua existência, da sua soberania. Então aqui ele tem um Iúde, um Rei, um Vav e um Rei. Então, essa letra aqui, então ele tinha Abrão. Depois o nome dele vai para Abraão. Aqui ela tem, ou alguém chama de Sarai ou Sara. É isso? Sarai. O que acontece? Essa letra daqui, o eterno, repousa sobre o nome de Abraão. Por isso ele não é mais Abrão, mas ele é Abraão. Porque essa letra do nome do eterno repousa sobre ele. Ele agora não pode viver como ele quer. Ele tem que viver agora debaixo dessa consciência da soberania de Deus. E Sarai agora não é mais Sarai ou Sarai. Essa outra letra, o rei, vai para o nome de Sarai, tira aqui Sarai e vem para Sara, com o H no final. O nosso português só do H. Então aqui vem para aqui, aqui vem para aqui. Eles agora têm que viver agora com o nome do Deus soberano sobre a sua vida. Em outras palavras, Abraão, você agora não pode viver mais o senso comum da vida. Você tem que viver agora o sobrenatural da vida. Deus coloca sobre eles uma das letras do seu nome, sobre ela e sobre ele. Eles agora não podem olhar para o eterno de uma forma pequena, mas olhar para o eterno de uma forma e ver a sua soberania e imutabilidade. O que a gente entende com isso? Essa letra é a quinta letra do alfabeto hebraico. Numa construção de 5, nós temos o quê? Quantos sentidos nós temos? Quais são? Significa dizer que toda a sua manutenção agora vem de Deus. 5. Efésios capítulo 4. Quantos ministérios nós temos ali? 5. Não são 5? 4, 11? São 5? Pois bem, por isso que a igreja vive com todos esses 5 ministérios. A igreja não se edifica sem mestre. Tem que ter mestre. Tem que ter pastores, tem que ter evangelista, tem que ter profeta. São os pilares dos ministérios. Todo crente que passa pelo crivo desses homens que Deus colocou, esses ministérios da igreja, a vida dele nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Eles agora tinham que olhar para um Deus soberano e imutável. Infinitude de Deus, assunto para avaliação. Você não mande mais que você é. A compreensão agora da sua infinitude. Em que subtópicos? Primeiro, por definição, Deus é um ser sem limite. Ele não possui começo, não há parâmetro para medir. E é apenas através da luz da Bíblia Sagrada que podemos ter uma dimensão de sua infinitude.
A natureza divina de Deus apresenta-se em dimensões, diversos aspectos. É esses aspectos que nós vamos agora corroborar, esses aspectos, e esses aspectos estão na sua apostila, ok? Não vou dar mais. Como é que chama? Senão você não vai estudar. Se eu ficar dizendo tudo, você não vai estudar mais, não vai ler mais. É para você ler, é para você estudar, é para você aprender. Lembrando que nós somos seminaristas. Escuta isso aqui, escuta isso aqui. Aquele modelo que vem sempre na Bíblia, de leitura anual, aquilo ali é para iniciante. Para nós, o caldo é mais grosso. Não tem um modelo de leitura anual? Lá, algumas Bíblias não tem? Para você ler o livro em um ano? Aquilo ali é para iniciante. Para seminarista, o caldo é mais grosso. Sabia disso? Ali é para quem está começando. Para você que já é um seminarista, a disciplina é outra. Pastor, e quanto é? Não sei, você que sabe. Você que sabe onde você quer chegar. É? Você que sabe onde você quer chegar. Ali é posto para iniciante. Iniciante, porque é um mingauzinho mais ralo. É uma papinha para ele começar a desenvolver. Mas você já está comendo mocotó de comute, feijoada com tudo dentro. Buchada de para você que está comendo buchada, para você que já come mocotó, para você que já está comendo, o caldo é mais grosso, o trabalho é outro, porque nós somos seminaristas, é mais pesado, a exigência é outra. Você já viu como é que você é visto na igreja que você congrega? Como é que as pessoas te veem na igreja que você congrega? Como aquele que sabe tudo, né? Assim, passou pelo seminário, já está dizendo que você sabe tudo. Você não é? Isso. Qualquer dúvida que tiver na igreja lá, se não procurar o pastor, procura você, que é seminarista, e entender de tudo da Bíblia. Não é assim, não? Já te olha já como conhecedor de tudo. Já é o teólogo aí, pergunta a ele que ele já sabe tudo. É como se você soubesse tudo. Não é assim, ok? Então vamos lá. Então, a infinitude de Deus são lá os aspectos dessa infinitude, que é, vamos lá, no espaço. Deus está além de qualquer barreira espacial. Existe um antes do espaço ser criado. De fato, se dá porque Ele mesmo é o Criador do espaço. Não há lugar sequer que Ele não possa ser encontrado. Apesar de que em nenhum lugar pode tudo tê-lo. Eis aí o princípio da onipresença de Deus. Então Deus sabe de tudo, conhece tudo, e nada está oculto aos seus olhos. Salmo 139, no verso do 7 ao 12, ele traz essa planilha aí, e Deus conhecer tudo, não é aprovar tudo, mas tem conhecimento tudo, nada omite aos seus olhos. Quem pode ler? Sim. Deus está além de qualquer barreira espacial. Não, na Bíblia. Na Bíblia, vamos lá. Aonde me ausentarei do teu espírito? Olha aí. Aonde fugirei da tua face? Tá vendo? Se subo aos céus, Ó, lá estás. ó. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se Vai. tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Vai. Pois me susterá. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Sim. Até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. A mesma coisa.
Então, para Deus, Ele sabe tudo, conhece tudo. Não adianta esconder nada de Deus. A questão não é perfeição, mas é sinceridade perante os olhos de Deus. E a dificuldade é você pensar que Deus está requerendo de você pleno, completo. Não, é sinceridade diante de Deus. Perfeição Ele não vai encontrar, mas Ele sabe que pode encontrar em você e em mim sinceridade. Isso faz parte da consciência moral nossa, ter consciência do certo e do errado. Ele sabe que em nós não há perfeição, mas também Ele sabe que em nós há uma consciência moral do certo e do errado, e que há em nós uma sinceridade perante Ele. Vamos lá, no espaço, no tempo. A relação de Deus com o tempo vem mostrar o quanto Ele é infinito. Deus não é limitado pelo tempo, não sendo desta forma afetado por Ele. Deus é antes do tempo, uma vez que Ele é Senhor sobre o tempo. Então, chovendo, fazendo sol, manhã ou dia, para Deus tanto faz. Alguém até diz que Deus tem pressa, mas eu fico mais sossegado em achar que Deus sabe. Nós até colocamos Deus de pressa, mas é melhor você ter constância do que ter pressa e não cumprir a sua missão. É 120 anos para construir, eu vou construir. Mas não está chovendo, eu vou construir. Mas pega a madeira ali que está mais perto. Não, é a madeira que Ele mandou, foi aquela. Eu vou construir com a madeira que Ele mandou construir. Se é para construir com aquela madeira, vai ter que construir com a madeira que Ele mandou. Mas a madeira está lá dentro dos matos, num lugar difícil de extrair, de tirar, de podar, de cortar. Não, é lá mesmo que eu quero. É dessa madeira que eu quero. Não tem facilidade, tem possibilidade das coisas acontecerem em nome de Jesus. Salmo 90, verso 1 e 2, que pode. Senhor, Tu tens sido nossa habitação por todas as gerações. Todas. Antes que os mundos fossem gerados, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus não muda, o tempo não altera, o tempo não traz contradição, não muda porque Deus não depende do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Próximo, finitude do tempo, no conhecimento, na condição de Deus, Ele conhece todas as coisas, que seja exposta, que seja encoberta, das estrelas ao grão do mar. Ele tem acesso a todas as informações da criação, Ele tem tudo nas tuas mãos, tudo está no comando. Ele sabia, Ele planejou tudo. Ele, quando Ele libera, ou quando Ele avisa que vai haver dilúvio, Ele tinha conhecimento do tempo do dilúvio, aonde estaria a água para o dilúvio, as comportas que seriam abertas, as águas que subiriam e as águas que desceriam, tudo no tempo certo de Deus. Então, Ele tem uma perícia, uma precisão naquilo que Ele faz. Então, se eu preciso de conhecimento, a fonte é Deus. Salmo 147, versículo 4 e 5, por gentileza. Ele conta o número das estrelas. Olha aí. Chama-as todas pelos seus nomes. Olha. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Imagina, por que eu não tenho sabedoria, por que eu não tenho conhecimento? Não é uma questão de Deus, é uma questão do tempo que eu me dedico para estar com Deus. O conhecimento está com Ele, mas eu preciso me aproximar mais dEle. O conhecimento está com Deus. É isso que nós voltamos a pensar junto.
Se nós compreendemos a pessoalidade de Deus, automaticamente não terei dificuldade de absorver conhecimento. Não é uma classe que Deus escolheu para ser pessoa. Nós somos pessoa. Em nós há essa inteligência. Aí Deus fica preocupado porque que uns conseguem desenvolver aquilo que Deus configurou na tua mão e outros não conseguem. Eu acho que se eu buscar na fonte do conhecimento, ele vai nortear aquilo que ele colocou nas minhas mãos para ministrar. Eu estou com um tema lá na igreja desde novembro. Vou encerrar agora esse mês de março. Desde novembro eu estou pregando a mesma mensagem. Desde novembro. O mesmo texto, mas ramificações diferentes. Moral da história, de lá para cá, já estou transformando em um livro de novembro para agora março. Vai ser transformado todas essas mensagens em livro. Quem é a fonte do conhecimento? O texto. Se você chegar lá na igreja, não estou me convidando não. Se você chegar na igreja na terça-feira, eu não preciso nem anunciar o texto que eu li. A igreja já abre um lugar e já sabe o que eu vou ler. É seu é. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 e 11. Tudo que me é a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Aleluia! Receba isso. Deus não escolheu pastores para dar conhecimento. Lembre-se, antes de ser pastor, Deus já tinha nos dado conhecimento. Não é a minha credencial que me traz conhecimento. Já falei aqui uma vez aqui. Depende da mão que você cala. No reino de Deus não se cala com essa mão, se cala com essa. Abraão não levanta mais um altar. Capítulo 17, Deus chama ele a atenção. Anda na minha presença e me filho. Porque quando Ismael entra em cena, ele já não faz mais altar. Então tem muita coisa que está tomando lugar de Deus, que não tem espaço mais para a construção de altar na vida de muitos crentes. Pode observar. Eles caminhavam lá no deserto, mas de vez em quando eles levantavam um altar. Caminhava, levantava um altar de adoração. Glória a Deus. Eles vieram, eles aprenderam isso. Caminhava, levantava um altar. Pode ser em pedra, o Eterno recebia, porque o Eterno é racional. Ele entendia que aquele altar, mesmo sendo de pedra, mas era para adorar a Ele. Aleluia. Então, uma caminhada sem altar, o que acontece na vida espiritual? Um altar sem tenda. Imagine uma vida sem tenda. Onde foi que Ló foi fazer a tenda dele? De frente para onde? Repete. E aonde foi que Abraão colocou a tenda dele? Depende de onde você vai armar a sua tenda. Por que Moisés não tinha inveja no dia da inauguração do tabernáculo? Porque na tenda dele nunca faltou a fumaça de Deus, a presença de Deus. No dia da inauguração ele não entrou, ele não está nem aí. Lá em casa também tem fumaça. Conhecia a presença no Sinai, conhecia a presença na tenda e no tabernáculo. Para ele, tem inveja de ninguém. Arão, a festa é sua, porque a minha já vai fazer bem lá em trás. O ministério bem sucedido tem que ter essas três coisas. Se não tem tenda, já foi. Meu Deus. Tem que ter poço. Ainda que inclui o teu poço, vai cavando.
Imagina uma vida agrícola sem poço. Poço fala de projeto. Como é que vai viver uma vida sem água, sem direção? Eles eram, a vida dele era próspera porque eles tinham essas 3 coisas na vida e aí já foi. Aí no capítulo 17, pode observar, o Eterno vai dizer: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, eu sou o El Shaddai. El Shaddai, a raiz da palavra Shaddai é Shed. Shed significa instrumento amamentador feminino. Qual é o instrumento amamentador feminino? O seio. O que é que Deus está querendo dizer para ele? Abraão, assim como a mãe amamenta o seu filho, cuida dele, assim sou eu com você. Aleluia. Não te preocupa que jamais eu deixarei faltar. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Não te preocupa não. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não se preocupa não. Descansa teu coração. Agora anda na minha presença. Sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui só para falar com vocês aqui alguma coisa. Porque às vezes o Espírito nos leva. Porque só Deus sabe como você chegou aqui. Há tempos atrás, aí Deus me levou à prova, né? Aí eu cheguei na cozinha lá em casa. Na cozinha. Aí cheguei na cozinha. Tá gravando isso, meu amigo? Deixa quieto, você. É só você tá demais. Irmãos, a aula é isso. A gente não pode falar de Deus sem Deus. Eu estava dando uma aula uma vez, foi no interior, e a gente estava dando uma aula sobre, esqueci o nome do interior agora. Se eu lembrar eu falo para vocês. Itanagra. Eu estava em Itanagra. Eu estava dando uma aula sobre paracletologia, ação do Espírito. Meu amigo, o Espírito Santo naquela manhã, a aula era o dia todo, né? O Espírito Santo fez assim: sai de cena, hoje quem dá aula sou eu. Hoje quem dá aula sou eu. Meu Deus. Repousou uma graça na sala de aula. Não precisava, não teve muita agonia não tem negócio de pula, nem roda, nem nada. Aquele vento suave. É o suficiente para nós sermos tomados pela ação e pelo poder do Espírito de Deus, sabe? Então, ensinar sem Deus não é uma boa proposta. Senão vocês vão sair daqui com diploma e certificado. Mas o que adorna o bolo é a graça. É bom. É isso que é bom. A graça. Deus tem uma rota de altar para a sua vida. Nunca desejo o altar de Deus sem primeiro não experimentar a graça embaixo. Não vai. Tem que dar sinais que Deus está. Aleluia. E quem está aqui embaixo, quando olha lá para cima, tem que ver Deus lá em cima, em você. Estava no campo. Estava tão cansado naquele dia que eu disse: Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes para essa vigília. Tu sabes que eu vim da rádio, estou muito cansado hoje.
estou moído hoje eu estou daquele jeito que só tu sabe. Mas eu tenho 5 pães e 2 peixes para colocar em tua mão. Então, nada mais do que isso. Só 5 pães e 2 peixes. Era vigília. Eu tinha um pregador oficial da noite. Digo, Deus, eu vou só dar um beijo ali e tá fogo, se você não aguentar até de manhã. E tinha um pregador que todo mundo estava esperando, né? Um pregador, né? Eu disse, Deus, hoje é 5 pães e 2 peixes, você sabe? Amigo, glória para Jesus. Um camarada tinha um terno tão bonito, o meu terno estava já estava baleado. Baleado, mas o cara tinha um terno bonito, lindo. Quando ele passava assim, acho que o terno Passava na frente. meu Deus do céu! Chegava primeiro. Chegava primeiro. Todo mundo esperando o pregador, porque não era o pregador era ele era só o convidado para estar. Era uma escola, a escola estava cheia, as igrejas todas se reunindo. Aí, vamos ouvir o pastor. Ele disse, Deus, 5 pães e 2 peixes. É só isso que eu tenho. Pronto, suficiente. Comecei a pregar. O ambiente foi tomado pelo ação do Espírito. Batismo do Espírito Santo. Renovação espiritual. Aí já não era mais eu, mas era ele. Ele moveu o Espírito na madrugada. Aí levou 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Era só uma saudação. Mas quando o pregador está na mão, quando o pregador está na mão, quando o vaso está na mão, terminei de pregar. Não, ali eu só fui meu instrumento mesmo. Aí terminando, aí vamos ouvir agora. Já tinha acalmado tudo, né? Porque eu não era o pregador oficial. Aí o pregador, vamos ouvir o pregador. O camarada pegou o microfone, o cara disse, vou fazer mais o que aqui? Acabou a vigília. A gente me segurou naquele dia, naquele momento teve que liberar todo mundo. O que eu quero trazer para você? O que Deus está me trazendo esse pensamento para nós, essas pausas? Porque eu acredito que Deus está norteando uma vida diferenciada para você. Glória a Deus. É isso que eu estou entendendo. Quero muito que você entenda que é pouco que você pensa para o que Deus tem para a sua vida e para o seu ministério. O Brasil te espera. A Europa te espera. E o vento sopra onde quer. Independente do seu nível de conhecimento, independente da sua habilidade, independente do seu nível social, ele amiga para todo sempre a Deus. Quando eu estou numa sala de aula, o que me motiva não é o que eu vou ganhar, mas essas pessoas que eu vejo. Eu sempre acreditando, que você será a pessoa que Deus vai soltar. Amém. Minha preocupação não é eu, é que Deus vai soltar, é que Deus vai amar. Se eu estou numa sala de aula, eu penso muito sobre essa questão. Ensinar, mas ao mesmo tempo pensar o que Deus quer fazer em você e através de você. Eu acredito nisso. Uma doméstica foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Assim, para ele lutou, foram levantados por Deus. Sempre pescador. Pregou um sermão que até o dia de hoje a gente tem memória, como se nós estivéssemos lá no dia de Pentecostes. Porque Deus pode levantar você hoje
e esta nação brasileira ser sacudida pelo poder do Espírito Santo através da sua vida e do seu ministério. Não desista, não pare, vai em frente, ainda tem vaga para você. Se Deus colocasse uma placa hoje, colocar uma placa em nós, estou admitindo ainda. Aleluia. Eu acredito muito no que Deus vai fazer no seu ministério, na sua vida, no seu ministério. No conhecimento, vamos lá. O que mais? Na sua apostila vai estar lá. Raimundo, você deveria ter dado até as apostilas aí, porque tem coisa que não está no slide, eu estou comentando fora do slide. Eu podia até dar eles aí para eles acompanharem. Que hora é essa? Vamos lá. 8:37. Mas agora deixa acabar mesmo. Eles lêem em casa. Então, nós temos essa unidade de Deus. Essa unidade de Deus, nós comentamos aqui. Se quiser depois mas não. Eles lêem em casa, eles têm que ler em casa, não tem jeito. Essa unidade de Deus, você percebe que nós falamos aqui a questão também da divindade e da Trinidade de Deus. Então essa unidade de Deus, nós comentamos aqui logo na introdução, em personalidade eles são 3, em essência são 1 e em números são 1. Então essa concepção de Trindade no contexto monoteísmo uniforme, compreensível, mas esse entendimento só é mais claro quando você estuda a personalidade do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Aí você começa a entender isso aqui, essa unidade de Deus. Então Deus se revela para a nação de Israel como Deus mono, único, porque Israel estava cercado, em volta de Israel havia muitas nações politeístas. Segunda coisa, o Espírito ainda não era dado como habitação, com o entendimento que nós temos hoje aqui. Então uma ação esporádica do Espírito não era suficiente para ele ter um entendimento da triunidade de Deus. Observe que Israel estava sempre oscilando, sempre levantando e caindo. Imagine no entendimento de uma unidade de Deus para absorver. Nos dias que nós estamos vivendo, uma ação do Espírito, estamos tendo a dificuldade de absorver essa ideia. Imagine numa construção de uma nação que passou anos debaixo de domínio, de escravidão, para construir um fundamento de fé, da personalidade, da ação de Deus. Teria muita dificuldade. Mas nós hoje, por uma teologia sistemática, mais pautada, mais definida, na pessoa do Espírito Santo, aí nós começamos a absorver, a filtrar essa identidade de Deus para nós, essa unidade de Deus. Essa unidade é compreendida por causa da ação da personalidade de Deus, desses atributos de pessoa em Deus. Vamos lá. O nome de Deus é polarizado no conceito de Deus Trino, mas ainda assim ele é uno. A sua prova, lembrando que ele, em essência, eles são quantos? Não bota 3 essências não, senão vai entrar. Em essência é quanto? 1. Em número é quanto? 1. Personalidade é 3. Por que 3? Por causa da atributo de pessoa. Então quando você pega quais são os atributos de pessoa? Sentimento, inteligência e condição. Pronto, isso é atributo de pessoa. Então quando eu estudo a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu descubro que o Pai tem vontade,
O Filho tem vontade, o Espírito Santo também tem vontade. Por isso que são três na personalidade, porque eles são pessoa, não é uma pessoa com três cabeças. O Pai pensa, o Filho pensa, o Espírito Santo pensa e o Filho também pensa. Isso dá a eles atributo de pessoa. Por isso que eles são três nesse sentido, na personalidade. E se vocês estudarem em Cristologia, estudaram também em Paractologia do Espírito Santo. Então vamos lá. Ouve Israel, cadê irmão? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Você pegar o contexto desse aqui, automaticamente, você não tem outra compreensão, é que a revelação de Deus é progressiva. Por exemplo, Gênesis 3,15. O que é que diz Gênesis 3,15? O que é que diz Gênesis 3,15? Com a queda do homem, o que é que diz? Abra uma Bíblia então. E eu colocarei inimizade de ti e a mulher, Sim. e entre a tua semente e a sua semente. Ó. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é uma profecia voltada para quem? Vai se cumprir em quem? Em Jesus, não é isso? Então a revelação de Deus é progressiva. Ele não disse hoje, aconteceu ontem. É progressiva. Então essa revelação de Deus também é progressiva. Ele se revela aqui como uno. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Jesus também não é Senhor. O Espírito Santo também não é Senhor. Mas a revelação é progressiva. Vamos lá. A imanência de Deus, isso fala do Deus, tanto ele transcende, mas também ele é o Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, o Deus que é transcendente na eternidade, mas é o Deus também que é imanente. Observe que Deus está no mundo, controlando tudo, administrando tudo. Então, os homens não jogam solto. Deus está sempre administrando as associações, os seminários, as faculdades. Deus está sempre controlando a situação. Porque o mundo não discorre, não anda como um relojoeiro que dá corda e deixa lá. Então Deus também é um Deus imanente. Imagine a história de Israel sem um Deus imanente. Israel não teria esses séculos de história. Mas como é um Deus imanente, ele está na história, controlando tudo. Por exemplo, Daniel capítulo 2 fala da estátua. Imagine se Deus não tivesse presente na história da humanidade. Os impérios não aconteceriam na ordem do seu comando. Os metais não se misturam. Os metais seguem a sua linha de imanência, de soberania de Deus. Os impérios vão se cumprindo, corroborando até chegar em Roma. Então a estátua começa lá com quem? Com ouro, Nabucodonosor. Depois vem o quê? Prata. Quem é prata? Depois vem os gregos. Depois vem os romanos. Mas por que essa ordem não muda, não altera? Porque o Deus imanente está no controle de tudo. Aí o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Israel contribui para um monoteísmo, um Deus único. Os gregos se preparam para a filosofia, o crescimento, e o Novo Testamento é escrito em quê? Em grego. Deus trabalhando na sua imanência para que a língua grega se propague. O Novo Testamento é escrito em quê? Por causa das conquistas.
Batista. E depois vem os romanos, preparando tudo, estrada, preparando tudo para quê? Para que a plenitude dos tempos, preparando tudo para a chegada de quem? O Messias. Era Deus trabalhando na sua imanência, controlando toda a situação. Então, nada está aquém, está na vontade dos homens, está no controle de Deus este mundo. Então, não precisa brigar com político, nem perder a comunhão com seu irmão. Calma, é Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que permite, é Deus que abate, é Deus que exalta, é Deus que levanta, é Deus que faz acontecer, porque Ele é um Deus emanente, Ele está no controle de toda a situação. Vamos lá, rápido. Tem mais? Deus está presente aqui em sua criação, dentro da raça humana, mesmo em meio aos incrédulos. A presente ação de Deus no universo não pode ser confundida com a crença do panteísmo. É diferente, né? Mas Deus controla. Então, Ele está ativo, Ele está controlando a situação. Deus sabe como as coisas vão discorrer no final dos tempos. Deus tem o controle, a direção de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Vamos lá, Rafa. Tem o próximo slide, não? Transcendência? A transcendência? Vamos lá. Próxima semana. Vamos lá. Então nós temos também na imanência, nós temos a transcendência de Deus, está acima de tudo. Por isso nós temos um Deus que controla a ciência. Se Deus permitir, eu quero trazer para a semana um site científico. É sobre questão de expansão para o seu conhecimento. Nada, não vai cair prova, nada disso. É só um norte científico para você acreditar mais na Bíblia, né? Se aprofundar mais nos escritos sagrados. É só por informação, nada de questão de prova, só por informação. Irmãos, quem deu o nome, eu trouxe aí algumas apostilas. Então, todo esse assunto que eu dei aí, está aqui. Não tinha como fazer um slide gigante, porque senão vai ter informação. Mas se você quiser se aprofundar, tem todo aqui tudo isso que eu falei aqui, tem um sumário aí, argumento que confirma a existência de Deus. Eu falei aqui sobre argumentos racionais da existência de Deus. Falei hoje da característica da personalidade de Deus. E entraria hoje falei também da infinitude de Deus. Falei na outra aula das teorias inadequadas. E falei também. Para a semana eu vou falar sobre figuras teológicas da linguagem acerca de Deus, algumas figuras teológicas, antropocomismo, antropopatismo, teofania, arrependimento divino. Essas questões nós falaremos na próxima semana, em nome de Jesus. Falei dos argumentos como cosmológico, teológico, moral, antropológico. Falamos todos sobre essas questões, ok? Todas essas questões que nós comentamos aqui são assuntos que nós vamos colocar na nossa avaliação no último dia. Avisar os irmãos que a nossa avaliação é fechada, mas um texto construtivo. Então, temos que ter paciência para ler, ok?
Não é difícil, mas vocês terão paciência de ler. Ler a resposta. Estarão dentro da própria pergunta, só ter paciência de ler, né? Ler. Se tiver paciência de ler, a resposta, claro, não são todas as respostas dentro da mesma pergunta. Aqui mesmo. Beleza? Então leiam, quem adquiriu, leiam, slide também, vamos mandar um slide para você ler, nada fora desse contexto do que nós comentamos aqui, nada fora do que nós comentamos aqui. Basta ter atenção, ler sem pressa, sem agonia, ok? E já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doutrina de Deus, livro. O livro? Sim, também. Aquele livro, a doutrina da Bíblia, mas tem outras fontes. Esse livro também tem uns argumentos também fundamentados nesse livro, que é um livro que a escola pediu para que fosse adotado. É um livro da construção, da base da STADEL. Só que Mas não dá, só queria saber se sim. está lá no livro. Não é tudo que está lá. Alguns argumentos foram extraídos de lá. Ok? Alguns argumentos extraídos do livro. Mas tem alguns assuntos, personalidades, essas coisas todas não são sérias. Ok? Por isso que eu estou colocando aqui, comentando aqui para vocês. Algumas coisas estão dentro daquela fonte, outras coisas não estão naquela fonte. Na próxima aula, na última aula, é porque a gente não botou aqui a bibliografia. Não está aqui, mas eu vou trazer aqui, vou colocar aqui o slide de algumas fontes, referência para vocês adquirir. Tem que adquirir todas? Não. Adquirir todas. Vou colocar aqui algumas aqui. Você sabe a sua realidade lá. Lembrando, não coloque na sua mente tente deletar. Vou comprar. Coloca assim, vou investir. Então, quem tiver, eu trouxe aí, parece que eu trouxe mais de 20 aí. R$7. Pode entregar eles. Aqui, se não botar o nome aí, passa para eles. Eu quero também. Se colocar o nome, adquire logo, e aqueles que não colocaram, se tiver mais aí, só adquire. Fechou? Fechou? Só agora a apostila aí.